A aula de hoje ela é respectiva a 3 erros nas análises biomecânicas. Então são... eu vou tirar os comentários também, tá? Na verdade é a Juliana que vai tirar os comentários para mim. Muito obrigado. São 3 erros, são erros que a gente comete ao fazer uma análise e de vários professores. Isso você já escutou. Então é um tema meio polêmico. Por quê? Porque elevação pélvica já é polêmico por si só. Flexão nórdica tem muita gente que concorda, tem muita gente que discorda. Então a gente até pode falar sobre as questões mais fisiológicas desses exercícios. Mas hoje eu vou dar uma ênfase especial aos erros biomecânicos em relação a quando você observa a análise biomecânica e você faz uma análise em si e aí você fica em dúvida se aquela análise ou se aquele exercício ou como você está interpretando aquele exercício está da maneira correta. Ou quando você ouve um profissional falando, muitas vezes aí doutores, pós-doutores, muitas vezes não da área da biomecânica, mas tem todo mundo que quer dar pitaco nesses exercícios, né? Elevação pélvica, flexão nórdica, tá todo mundo dando pitaco, mas aí o problema é quando o cara dá pitaco na área da biomecânica, sem dominar a biomecânica. Então se você quiser dominar essa parte biomecânica, fica comigo até o final, que você vai entender muito sobre tudo isso que eu estou te falando. Isso efetivamente é uma das áreas, uma das pequenas áreas que eu trato em alguns cursos. Inclusive essa semana nós abrimos o curso Biomecânica na Prática e é uma das áreas que nós tratamos, né? A gente tratamos no sentido de lidamos com esse conteúdo, com esse domínio. Beleza? Então bora! Vamos para a aula. Como é que funciona essas análises? Sabe aquele momento em que você escuta um profissional falando e você, cara, você fala assim, faz sentido, mas eu não domino essa área o suficiente, esse tema o suficiente para chegar a fazer uma pergunta inteligente para ele, ou será que ele vai saber, será que a minha pergunta é pertinente naquele momento? Sabe quando você está numa aula, numa palestra, ou você escuta um professor muito imponente e tal, né, com esse jeito que não é efetivamente o meu jeito, né, esse jeito de falar, não, o que eu falo tá certo e é isso, e acaba inclusive humilhando pessoas que têm uma opinião contrária. Esse não é o meu estilo, mas eu gostaria que você tivesse domínio sobre isso, para que você, nesse momento, quando algum profissional questionar ou simplesmente replicar uma informação que escutou de um outro profissional, você tivesse base biomecânica, né? Você vai ter a partir de agora base biomecânica para falar assim, professor, mas e isso? E aí eu quero que ele te responda, porque tem respostas que eu não sei, inclusive. Então eu quero que vocês me ajudem a interpretar essas respostas, que vocês me ajudem a interpretar as perguntas, interpretar os exercícios, para que a gente possa evoluir juntos na educação física. Essa que é a ideia, a gente falar uma biomecânica prática, uma biomecânica aplicada, uma biomecânica fácil, que a gente consiga falar, cara, mas e isso? Agora explica isso. A gente precisa de uma explicação e aí a gente pode buscar essa explicação, inclusive, de maneira científica. Por isso eu convido aqueles que estão na faculdade ou que querem, de repente, fazer o TCC ou vão fazer a monografia, o TCC mesmo, de pós-graduação, ou de mestrado, ou de doutorado. Cara, será que alguns desses questionamentos são válidos? E é isso que a gente vai ver agora. Dá uma olhada. Qual que é um dos erros? Nessas horas tinha que estar aberto aqui o comentário, mas eu não, né, para ficar mais fácil a live, a gente faz dessa maneira. Qual que é um dos questionamentos que vários profissionais não indicam a flexão nórdica? Então pensa aí na sua cabeça. Pensa aí, olha aí, tô vendo já 400 e poucas pessoas, 450 pessoas na live, tô feliz de estar aqui com vocês hoje mais uma vez. Pensa comigo, qual é um dos questionamentos que os profissionais chegam e falam assim, não, a flexão nórdica não é boa ou ela gera um prejuízo para... Você sabe o que eu estou falando, né? Se você já ouviu falar sobre os malefícios ou sobre os riscos, nós comentamos sobre o risco da pressão da patela sobre o solo. E agora eu vou te dar informações práticas e é isso que eu vou fazer, essa minha promessa de te entregar informações
para que você questione outros profissionais que falarem exatamente sobre isso, tá bom? Vejam só, para a gente interpretar esse exercício, esse exercício como está aqui, inclusive, né, facilmente nós vamos interpretar ele agora. Para a gente interpretar ele, eu vou usar, antes de chegar nele, esse modelinho aqui como se fosse uma gangorra. Para que eu vou utilizar essa gangorra? Para você entender qual que é a força que está sendo aplicada aqui nessa região da base. Vamos colocar aqui, olha, em vermelho. Qual que é a força aqui dessa base? Vamos relembrar que existem algumas leis da física, as leis, acho que mais conhecidas nós consideramos as leis de Newton, e uma das leis de Newton é a lei de ação e reação. Você já sabe disso. Nesse caso aqui, imagine que isso está apoiado no solo. Agora imagine também comigo que aqui não foi muito boa a escolha dessa foto, porque eu gostaria que eles estivessem equilibrados. Tá? Ou vamos imaginar aqui então que essa base aqui é um pouco maior, e que agora sim eles estão equilibrados. Fechou assim? Ó, inclusive eu vou desenhar de preto aqui, ó. Pronto. Aí, acho que deu agora, né? Parece, não parece? Ficou equilibrado? Parece, amor? Continua, não parece? Então, continua sem parecer. Aqui. Pronto, tá? Não, equilibrado quero dizer assim, ó. Equilibrado no ar, sem apoiar o pé no chão. Tá? Ah, eu já falei que a minha primeira opção no vestibular em 2001 era para ser desenhista, designer gráfico. Aí, tá ótimo o meu desenho. Muito bom. Mentira, não era a primeira opção não. Mas era uma das opções que eu considerei na minha oitava série, primeiro ano. Ainda bem que eu mudei de opção. Mas vamos lá. Então aqui, ó, eles estão no ar. Então, vamos imaginar que esse senhor que aqui está, ele pesa, vamos fazer uma conta simples, 50 quilos. Ok? Então ele pesa 50 quilos. E esse que está aqui também pesa 50. Vamos dizer aqui também que o equipamento pesa 10. Ok? Então a gente tem 50 com 50, 100 com 10, 110. Ou seja, a gente tem 110 e vamos imaginar aqui então que eles estão parados assim nessa posição. 110 empurrando eles para baixo. Cara, professor, mas o que tem a ver essa gangorra com isso que você está falando? Tudo! Porque eu quero que você domine a biomecânica de um jeito fácil, aplicado, biomecânica na prática, para que você consiga fazer perguntas, é isso que eu estou falando. Eu quero que você tenha experiência, tenha domínio para você fazer perguntas, inclusive conversar sobre esses exercícios com aqueles professores, com os profissionais, com os doutores, falar de igual para igual. Essa que é a ideia, é dominar a biomecânica para falar de igual para igual. Se você quer fazer isso, continua prestando atenção. Olha só, 50 com 50, 100 mais 10, 110, ou seja, e eles estão equilibrados. Então toda essa plataforma está sendo empurrada para baixo não sei se ficou bom aqui, deu para entender? Eu acho que deu, né? Deu aqui 110? Ótimo, está sendo projetada para baixo 110. Ah, professor, mas pode ter um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá? Sim, né? A gente está fazendo uma interpretação aqui mais simplista. Tudo isso está sendo projetado para baixo 110. E, obviamente, que essa base aqui, se ela estiver no barro, por exemplo, essa base ela vai entrar, né? Se for um barro, né, daquele mais molenga, essa base ela vai entrar no barro. Mas se ela estiver no asfalto, ela vai sustentar. Ou seja, para ela sustentar, significa que ela está fazendo, que o asfalto empurra toda essa peça e todas as pessoas equilibradas nesse momento, nesse instante, para cima, os mesmos 110. Então é como se tivesse aqui, nessa região também, vai ficar um pouco em cima aqui vai ficar um pouco em cima aqui, mas você vai conseguir entender. Aqui, ó, os mesmos 110, ok? Se você empurra 110 para baixo e está equilibrado, está parado, você tem algo que resiste esses mesmos 110 de baixo para cima. Fechado? Entendido? Física básica. Mas o que isso tem a ver então agora, professor, com isso aqui que você está falando? Tudo. Porque aqui nós não tínhamos então uma carga sendo projetada para baixo? Sim ou não? Sim. E aqui o que nós temos?
uma carga sendo projetada para baixo. Mas, professor, aqui eu também tinha uma outra carga projetada para baixo. Ok. E aqui nós temos também, se nós considerarmos aqui o centro de massa dela, nós temos também algo projetando essa moça agora para baixo. E o que está fazendo ela sustentar? Lembra que aqui eu podia ter barro, como eu tinha mencionado? Se tem barro ali, o joelho entra. Mas se tem um solo firme, o joelho fica estável. Ou seja, o retorno disso aqui é condizente com isso e com isso, com a força, com essas duas forças que estão sendo aplicadas no corpo dessa moça. A gravidade agindo sobre a coxa e tronco, braços, cabeça, como um todo, daqui para cima, e a força contrária desse senhor, ou de um espaldar, de repente, empurrando o pé dela para baixo. Entendido até aí? Entendido? Como eu não sei se está entendido, dá coraçãozinho. Aperta aí um coraçãozinho se entendeu, bastante coraçãozinho, coraçãozinho se está entendido, que eu consigo ver aqui ó, no meu... Como é que chama isso aqui mesmo? Teu apoio. Meu apoio. Eu vejo um outro celular aqui, olha. Eu tenho um celular aqui que eu consigo me ver aqui para saber se está tudo em ordem, tá? Com a imagem e tudo mais. Bom, aí, agora estou vendo aí. Beleza. Bom, galera, então tá entendido até aqui esse momento. Agora, quanto que então representa essa sobrecarga no joelho dessa moça, empurrando ela para cima? Isso vai depender então um pouco, vai depender de quanto o corpo dela está projetado à frente. Porque quanto mais ela inclinar o tronco dela à frente, mais esse centro de massa é projetado à frente. E quando ele é projetado à frente, vocês já aprenderam isso em outras aulas que eu dei, vocês já aprenderam sobre o braço de torque, o braço que gera torque. Então, quanto mais distante, aqui está o eixo principal do exercício, plano sagital, já falamos isso em outras aulas, eu não vou repetir aqui, mas a gente tem a oportunidade de mais para frente falar, inclusive eu falo sobre isso em partes, todo esse projeto no Biomecânica na Prática, que é o curso que nós estamos lançando essa semana. A gente abre poucas turmas ao ano e essa semana nós lançamos novamente o Biomecânica na Prática. Então a gente abre vagas, fecha as vagas para que o curso dê andamento e que a gente dê atenção para todo mundo. É um momento onde a gente passa ali 2, 3 meses juntos num processo no Biomecânica na Prática. Então, inclusive, já vou lançar essa. Se você quiser informações sobre Biomecânica na Prática, meu curso online mais completo, tem mais de 55 vídeos, né, sobre vários assuntos. No final eu vou falar um pouco mais sobre isso. Clica no aviãozinho e manda prática, ok? Clica no aviãozinho, manda prática, que eu já vou saber que é o Biomecânica na Prática que você tem interesse para você saber um pouco mais sobre isso. Mas vamos lá. Continuando aqui, como eu estou falando, nós então temos o nosso braço de torque, que ele aumenta quanto mais o corpo dessa moça vai à frente. Quanto mais ou menos, professor? Olha que maravilha isso daqui. Eu vou fazer em verde aqui ainda, então, joelho, eu vou colocar aqui um eixo em verde, ok? Aqui você vai observar que é fácil permanecer nessa posição. Vou colocar em vermelho, inclusive, para a gente manter um padrão. Por que é fácil? Porque o vetor de força da gravidade agindo sobre a massa desse indivíduo, quando você projeta, inclusive, essa linha da força, ela está passando muito próximo do eixo. E quanto mais esse indivíduo inclina o seu tronco à frente, mais esse vetor se afasta desse eixo. Dá uma olhada, vamos colocar aqui em laranja. Olha aqui, ó. Aqui seria essa distância aqui, porque eu tenho que projetar ele para baixo. Seria essa distância aqui e seria essa distância aqui. Não aumentei o meu braço que gera torque, minha distância que gera torque. Estão conseguindo enxergar bem aí, né? Então, você está conseguindo também dar coraçãozinho que eu já sei aqui. Está conseguindo gerar torque? Tá conseguindo gerar maior torque nessas posições mais inclinado? Sim. Então, claramente, nós teremos mais. O peso é o mesmo, mas aqui nós temos
aquela ideia, né? A ideia de alavanca, que eu já mencionei nas outras aulas, mas aqui eu tenho um torque maior porque eu tenho um distanciamento maior. É como se eu tivesse aqui, olha, de um jeito bem simples. De um jeito bem simples. É muito fácil eu segurar numa varinha de pesca bem pequenininha aqui, olha, 1 quilo na ponta dessa vara de pesca. É fácil segurar aqui. Agora, uma vara de pesca bem comprida e eu colocar 1 quilo lá na ponta, é difícil de eu conseguir sustentar aquilo. É o mesmo quilograma, mas assim na mesma posição horizontal, 1 quilo aqui é muito fácil, 1 quilo lá na ponta é bem mais difícil. Por quê? Porque aqui eu aumentei o meu braço que gera torque, meu braço de torque. Aqui nessa mesma situação acontece a mesma coisa. Continua comigo que você vai entender tudo sobre flexão nórdica. Nesse caso, vai alterar o braço de torque quanto mais ela vai para frente. Ok, mas vamos agora então pensar sobre essa carga, essa sobrecarga no corpo dela. Vamos fazer aqui uma análise superficial também do peso dessa moça aqui. Vamos imaginar que ela pesava 55 quilos e que agora daqui para baixo é 5 quilos, então daqui para frente são 50 quilos. Vamos apenas imaginar que seja 50 quilos daqui para cá, ok? Os mesmos aqui, né? Inclusive a gente começa a facilitar aqui essa conta. Ótimo, então se ela tem 50 quilos, eu vou colocar aqui em vermelho para a gente manter o padrão. Esse material aqui, se depois vocês quiserem ter acesso a ele, é só entrar no meu grupo do Telegram, beleza? Eu mando lá. 50 quilogramas. Nossa, mas ficou feio esse quilogramas aqui, hein? Esse 50 também, hein? Eu vou melhorar. Agora. Melhorou? Pronto, tá aqui. Então, 50 quilogramas. Gente, assim como numa balança, para ela ficar relativamente equilibrada, a gente não pode considerar que está exatamente, porque aqui vai depender dessa distância, porque esse 50 é como eu acabei de dizer, segurar 1 quilo na ponta da vara vai ser difícil sustentar. Então depende um pouco dessa distância aqui. Mas, se essa distância corresponde à mesma distância que está daqui para cá, esse indivíduo aqui ele precisa projetar quanto de força aqui no tornozelo dela? Para ficar um sistema equilibrado. Praticamente, lembre-se que aqui a gente tem uma variação, ok? Praticamente os mesmos 50 quilogramas. Olha que lindo isso. A biomecânica ela te dá poder. Olha, 50 e 50, assim como está aqui. E agora, obviamente, você já sabe quanto empurra ela para cima. Aqui nós tínhamos aqui um peso do equipamento que eu tinha mencionado como 10, mas nesse caso aqui não vamos considerar, né? Não tem mais nenhum equipamento. Então se ela projeta 50 aqui e 50 para cá, e ela tem um equilíbrio aqui no joelho apenas, quanto de sobrecarga esse solo está empurrando a patela dela para cima. E olha que interessante, tudo isso para falar que existe aqui, obviamente, uma compressão patelo-femoral. Uma compressão da patela sobre o fêmur. Uma das compressões mais ditas, que muitas vezes a gente dá até um calafrio, fala, não, vai aumentar a compressão patelo-femoral, mas a gente precisa dominar um pouco mais. Então nesse caso aqui, você já está sabendo, se eu tenho 50 para cá e 50 para cá, é como se, aqui nesse caso, a gente está colocando em quilos, a gente pode transformar isso para newtons, e eu vou te mostrar a maneira mais simples de você pensar sobre isso, mas aqui você sabe então que nós temos um vetor de força que então projeta esse joelho dela 100 kg, que nesse caso aqui, vamos fazer aqui então, vamos pensar isso em newtons. Nesse caso aqui é a massa dela vezes a aceleração da gravidade. Nós sabemos que a aceleração da gravidade é 9,8 e uns quebrados. Para a gente não precisar fazer essa conta difícil aqui, no caso tem que fazer com a calculadora, vamos multiplicar por 10. Ok? Então a gente multiplica por 10 para a gente ter uma média, mais ou menos, porque ela pode pesar um pouquinho mais, um pouquinho menos também. Então a gente tem uma média aqui de multiplica pela gravidade, e isso vai me gerar, que eu vou considerar mais ou menos 10.
ok? E nesse caso aqui, então, eu terei 500 newtons de força sendo aplicado para baixo. Inclusive, se você sobe numa plataforma de força, que é uma das maneiras que nós encontramos de verificar, né, as forças aplicadas, por exemplo, em contato com o solo, ela é basicamente isso. Você sobe nela e se você pesa 80 quilos, redondo, o teu peso nela ali, né, nesse caso ali, o vetor de força de reação do solo, ele vai dar esse valor de mais ou menos de quase 800, né? 700 e pouco ele vai dar porque ele multiplica por 9,8. Entendido até aqui? Se está entendido, dá coraçãozinho. Galera, 660 e poucas pessoas, muito obrigado por estar aqui me assistindo. Inclusive, se você ainda está gostando, clica no aviãozinho, manda para os seus amigos aí para a gente discutir um pouco mais sobre biomecânica. Como eu falei, o conteúdo que está aqui é para que você domine esse conteúdo e saiba conversar de igual para igual com qualquer doutor em biomecânica. Okay? Com qualquer doutor em biomecânica você vai fazer esse tipo de pergunta. Esse aqui é um questionamento que te dá liberdade na sua escolha. Essa é a minha missão, acelerar o seu potencial e mostrar a liberdade que você tem quando você faz escolhas conscientes baseadas no estudo e no trabalho. Aqui estudo, então a gente tem um pouco de estudo, um pouco de trabalho, a nossa prática do dia a dia. Os dois é que valem a pena. A união desses dois fazem você chegar ao sucesso profissional, ok? Nesse caso aqui, muito bom, então temos esses 100. Então, e aqui da mesma maneira, como nós tínhamos 500 newtons sendo projetado para baixo, nós temos uma reação do solo aqui que vai se aproximado de 1000 newtons, ok? Fechado? Então eu tenho 1000 newtons aplicados nas patelas da senhorita que está aqui realizando a flexão nórdica. Professor, será que é muito? Será que é pouco? Vou te mostrar aqui agora. Dá uma olhada nisso aqui. Você vai cair teu queixo. Então fica aí, espera que você já vai ver o que eu estou querendo dizer. Esse artigo aqui, olha, a biomecânica do joelho, ou melhor, a biomecânica do joelho nos exercícios e na dinâmica do agachamento, ok? Um artigo, na minha opinião, muito bem desenvolvido por um pesquisador também bastante sério, né? Um americano chamado Rafael Scamilla, ou Scamilla, e nós temos aqui, como quase todos os meus artigos, tem algumas marcações, algumas coisas que eu acabo grifando, e eu quero chegar nessa parte aqui. Eu sei que você não está enxergando ainda, mas eu já vou fazer você enxergar, por isso que eu faço essa interatividade aqui. Então olha só o seguinte, esse artigo, ele é um artigo de revisão, e ele buscou mais artigos falando sobre agachamento, sobre a biomecânica do joelho, e observou a avaliação daqueles artigos sobre as forças aplicadas na articulação do joelho durante um agachamento, o que outros artigos estão falando. Tem os próprios artigos do próprio Scamilla que fala sobre isso, mas tem de vários outros autores aqui, ó, Toutung, Dalvist, Wilke, Reiting, Niesel e por aí vai. Ou seja, um artigo de revisão. E eles observaram, né, todos esses avaliaram aqui, ó, nesse caso aqui, eles avaliaram a sobrecarga, aqui melhor dizendo, na compressão patelofemoral em newtons. Caramba, então tem tudo a ver com aquilo que a gente estava falando ali agora há pouco, professor. Sobrecarga na patela, da patela contra o fêmur em newtons. Ótimo, e está aqui, ó, está aqui nesse gráfico. Eu vou aproximar ele aqui agora para vocês. Assim, ó. Vou trazer para cá. Quase. Aqui. Aqui, mais para cá. Agora eu vou dar aqui. Opa, passou. Aí. Quase. Aqui, ó, média, pico médio da compressão patelofemoral, das forças patelofemoral no agachamento, no joelho. Então ele mostra aqui, mais ou menos no ângulo que foi aferido aquela compressão patelofemoral. O que eu quero mostrar para vocês é uma média de quanto de compressão patelofemoral nós temos no joelho durante um agachamento pesado, tá? Então aqui eram com pessoas que treinavam pesado, beleza? Então olha só,
Dá uma olhada nisso aqui. Vocês estão enxergando, né? Se vocês não estiverem enxergando, eu vou aumentar mais. Tá todo mundo enxergando, né? Dá para enxergar lá, não dá? Dá, agora dá. Olha só. Então, um artigo avaliou que a 85 graus, né, girou-se aqui em torno de 4.500, mais ou menos 1.300. Então, né, aquela média e desvio padrão. Ok, então aqui eu tenho mais ou menos 4, mais ou menos 4. Aqui eu tenho mais ou menos 5. Aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 6. Então, vários tipos de artigos, com várias pessoas, com vários tipos de análises, e eles identificaram uma compressão patelofemoral. Aqui, 4, 6, 3, vamos colocar a média de 4? 4.000 newtons em um joelho durante o agachamento. Ok? Anotou isso aí? Já falei para você estar com papel e caneta na mão, porque aqui é aula. Papel e caneta na mão. Então, durante um agachamento, mais ou menos, de um agachamento aí pesado, né? Eram pessoas que treinavam, alguns pegaram inclusive atletas. Então, com pessoas que treinavam pesado, gerava-se, em média, 4.000 newtons de compressão da patela no fêmur. Compressão patelofemoral nos graus aqui que foram avaliados, né? Ó, alguns avaliaram a 130, outros a 80. Ok, é só uma média para você ter isso. Se você quiser ter acesso então a esse artigo, entra no grupo do Telegram, no link na minha bio, e lá eu vou passar essa informação para vocês, inclusive vou passar esse artigo, ok? Eu passo inclusive todo o formato aqui, essa escrita, essa aula que a gente vai fazendo juntos, e passo o artigo para vocês também, porque eu quero que você domine a biomecânica, inclusive na prática, ok? Nesse caso aqui, temos lá os 4.000. Agora, o que isso tem a ver, então, professor, com o que nós estávamos vendo aqui nessa situação anterior? Nessa situação, tudo. Eu quero que você, a partir do momento que quando você fala, que você falava sem dominar essa parte, ou quando você escuta outra pessoa falando, que você faça esse tipo de análise aqui que eu estou falando para vocês. Então você pode estudar isso depois para você mostrar. Pega uma caneta, vai lá no quadro e fala, olha, mas isso. Então veja, eu tenho aqui isso. Com isso, eu gero mais ou menos 1.000 newtons aqui projetando os meus joelhos contra. Então eu tenho aqui uma força de compressão da patela no meu fêmur de 1.000 newtons. E aqui, nesse caso, essa cliente está fazendo com os 2 joelhos no solo. Se ela está fazendo com os 2 joelhos no solo, esse 1.000 ele é dividido por 2. 1.000 dividido por 2, vamos colocar aqui, em azul, 500 newtons. 500 newtons. Empurrando sua patela contra a sua tróclea, os seus côndilos femorais. Te pergunto, o que são 500 newtons perto de 4.000 que você viu agora há pouco nesse artigo? E agora? Como é que fica essa situação? Professor, mas você está errando em uma coisa ou outra. Cara, eu posso estar errando. Eu já estudei isso, e você vê, eu estou mostrando isso para vocês aqui de coração aberto. Isso aqui é biomecânica, para mim é lindo estudar isso e escutar outras pessoas. Se tem alguma outra questão aqui que eu estou me equivocando, vocês, por favor, vocês podem vir aqui. Mas como, vejam só, não existe uma contração grande do meu quadríceps, porque senão existiria uma compressão patelofemoral maior. Nesse caso desse exercício, obviamente, nós temos o trabalho de posteriores de coxa. Na verdade, são posteriores de coxa e glúteos aqui que sustentam esse movimento. E agora? Então, assim, se alguém falar isso para você, você já não cai mais nessa ladainha. Eu quero que ou você me explique algo que eu ainda não estou vendo na minha análise biomecânica, ou que você questione outros professores para que eles pensem sobre o grande risco que eles estão falando que a patela sofre quando ela está em contato com o fêmur, quando você está ajoelhado no solo, pensando nesse percurso. Alguns podem me falar sim, e aí eu concordo também, que por ela estar apoiada no solo, ela pode não percorrer adequadamente na tróclea. Ok, mas veja, isso é muito diferente de você falar que a compressão na patela é diferente.
Sacou? Então, por favor, vai lá no post dos doutores que falam isso e questione essa situação, para que a gente progrida com educação, com sabedoria, né? Para que a gente evolua nesse tipo de análise. Beleza? Tô vendo aí 700 pessoas, estou muito feliz de vocês estarem aqui mais uma vez. E vamos lá, esse foi um dos assuntos polêmicos, ainda a gente não chegou na elevação pélvica. Então a gente tem flexão nórdica, agachamento e elevação pélvica. E agora já são 9h17. Vixe Maria, eu vou ter que acelerar aqui. Isso não vai dar para falar agora. Vou falar numa próxima aula. Beleza? Vamos chegar no agachamento agora. Se você quer agachamento, clica aí no coraçãozinho para eu saber se você está gostando, como é que tá essa aula. Eu estou empolgado aqui, né? Igual sempre. Dominou aquilo? Vai no meu grupo do Telegram, pega essas informações, estuda um pouco mais, entende um pouco mais sobre isso que a gente está falando aqui. E como eu falei, vamos evoluir a biomecânica. A ideia é exatamente essa. Beleza? Então, aqui, um dos erros biomecânicos está aqui, tá? Falar simplesmente que a compressão patelofemoral é altíssima, simplesmente da boca para fora, sem saber o que está falando. Então, você agora tem base para falar sobre isso. E o que eu quero que você esteja junto comigo agora, nesse momento, é para que a gente fale sobre o agachamento e para que, mais uma vez, você tenha base biomecânica na sua prática, para que você desenvolva a melhor prescrição, o melhor exercício para aquele seu aluno específico. Aqui a gente não está falando então apenas do artigo científico, da informação científica, aqui a gente está falando do seu cliente, do seu aluno, aquele que precisa e merece a maior atenção. Então você domina a biomecânica para entregar o que há de mais saudável e que atinja de maneira mais eficiente o objetivo daquele seu cliente. E é para isso que eu estou aqui te ajudando nesse processo da biomecânica. Beleza? Relembrando aqui, pessoal, que essa semana nós abrimos o curso Biomecânica na Prática, curso online mais completo que eu tenho, são mais de 50 vídeos específicos. No final eu vou falar um pouco sobre isso, mas se você já tiver interesse e não entendeu ainda como é que funciona, são 100 vagas apenas. Por que são 100 vagas, professor? Porque eu respondo as dúvidas de todo mundo. E eu não consigo responder, ultimamente eu não tenho conseguido responder mais do que essas pessoas, e a minha equipe dá todo um suporte. Não é um cursinho qualquer, é um curso onde a gente dá todo um suporte durante 2 a 3 meses de curso, ok? E você vai estar junto comigo, eu segurando na sua mão durante esse processo todo da biomecânica aplicada na prática. Todos os vídeos assim, são mais de 50 vídeos, todos bem extremamente aplicados. Beleza? Se você tiver interesse, clica no aviãozinho, escolhe meu nome, clica no meu nome e digita prática, que eu sei que é o biomecânica na prática. Então, digita prática, eu sei que é o que você quer, colocar a biomecânica na prática e eu vou te mandar as informações. Beleza? Continuando aqui, eu tenho o agachamento, onde gera as piores análises no agachamento. Então nós temos assim um grande mito no agachamento, que eu já viajei para praticamente todos os estados do Brasil e para quase todas as capitais, e os mitos eles são os mesmos. Inclusive já viajei para outros 4 países, inclusive para dar curso também fora do Brasil. E é exatamente a mesma situação, mesmo nos países aqui da América Latina, é exatamente a mesma situação em relação a um dos mitos da biomecânica, quando nós falamos que o joelho não pode ultrapassar a ponta do pé. Mas agora eu não vou te dar uma explicação simples, superficial, não. Você vai entender um pouco além disso que nós estamos falando, ok? De uma maneira simples, aplicada na prática. Vem comigo. Nós temos, da mesma maneira que nós estamos falando aqui entre ação e reação, nós temos a ação da gravidade que age sobre o corpo desse indivíduo que aqui está, que o projeta para baixo, e existe a reação do solo ou de algo que ele está apoiado, se ele está com as mãos no solo, as mãos e os pés no solo, ou só as mãos no solo, algo tem que projetar ele para cima para ele ficar parado. Porque se ele não tem algo para se apoiar, significa que ele está caindo, é como se ele estivesse caindo de um avião, e cair de um avião não te gera impacto, não te gera essa reação
do solo te gera uma reação um pouco do ar, mas a reação do ar, né, é pouco sustentável, digamos assim. Inclusive, não sei se você sabe disso, mas se você cair de um avião, você não morre porque você caiu de um avião, e sim você vai morrer por causa do impacto no solo, ou seja, da reação, ação e reação. Quando você impacta no solo é o momento que você morre, a não sei que você morra do coração. André também é cultura, bateu no solo, morre quando bate no solo, ok? Tirando essa parte, né, mais ou menos, da live, vamos falar aqui sobre o agachamento. Então, como eu mencionei, a gente tem a ação e a reação, é o impacto do solo, né? E esse impacto, então nós temos toda a gravidade projetando o corpo desse indivíduo. Vamos colocar, desculpa, coloquei em azul aqui, mas eu gosto de sempre manter um padrão para facilitar o entendimento de vocês. Então, vou colocar em vermelho novamente. Então nós temos a gravidade projetando ele para baixo, mais ou menos assim. E nós temos a reação do solo, que aqui não tem espaços. O correto seria essa força estar no solo, tá? Como ela não tem espaço aqui para a gente colocar ela no solo, eu vou projetar essa linha da reação do solo para cima. E essa linha, ela praticamente, escuta o que eu estou falando, ela se coincide com essa projeção, ok? Muito bom, tem uma projeção da gravidade me empurrando e a reação do solo aqui. Quando nós temos essa reação do solo, nós temos então uma distância entre esta linha e o meu eixo aqui analisado, que é o eixo do joelho. E o eixo do joelho eu vou desenhar aqui em amarelinho. Essa foto é muito boa porque ela é toda escura e facilita a leitura aqui de vocês. E eu tenho o meu braço que gera torque aqui, olha, em azul. Ok? Então ela é a reação, o braço de torque em relação à minha articulação do joelho, em relação à linha da gravidade que te projeta para baixo e a reação do solo que te projeta para cima. Então nós temos aqui um braço de torque específico para esse exercício que é o agachamento, assim como está sendo feito. Porém, nós temos aquele velho mito que diz que o joelho não pode ultrapassar a ponta do pé. Vem comigo que você vai gostar dessa explicação. Tá vendo aqui? Praticamente o joelho está na ponta do pé, está bem posicionado na ponta do pé. Veja essa outra situação aqui, olha. O joelho está, vamos fazer com a mesma cor, para vocês acompanharem todo o meu raciocínio. O joelho está bem distante da ponta do pé. Então, se a gente for nessa lógica o joelho não pode ultrapassar a ponta do pé, ou quanto menos o joelho avança, melhor, esse exercício aqui é um ótimo exercício para o joelho, só que não, risca isso, não pode cortar agora a live, você tem que escutar agora o que eu vou falar, porque isso aqui não é melhor do que isso aqui para o seu joelho. Então, professor, mas espera aí, então eu não estou mais entendendo. Se não passar o joelho da ponta do pé é uma coisa benéfica para mim, por que esse exercício aqui não é benéfico então? Porque você precisa dominar a biomecânica com um pouquinho mais de qualidade. E essa qualidade vem dessa explicação que eu vou te mostrar aqui agora, pontual, específica, sobre isso, sobre a análise biomecânica de exercícios como agachamento ou esse agachamento na parede. Observe que aqui tem uma característica diferente dessa outra situação. Aqui, se eu coloco um patins, imagina que ele está de patins e está agachando, ok? E sobe. Ele pode até se desequilibrar, mas o patins não está sendo projetado para um lado e para o outro. Entendido? Ou se ele está em cima de um skate, ok? Ou de 2 skates, ele consegue agachar lentamente, ok? E sobe. Se ele fizer um movimento lento, praticamente esse skate não vai se deslocar nem para frente nem para trás. Agora eu te pergunto, nessa situação, se eu coloco aqui 2 skates ou 2 patins nos pés dessa moça, o que vai acontecer? Os pés dela vão escorregar. Você consegue observar isso facilmente?
Consegue. Esta força que está, a força que ela empurra o pé dela no solo naquela direção, ela sofre uma reação a ela. Por quê? Porque se o meu pé está querendo ir naquela direção e ele não está indo naquela direção, significa que algo está projetando o meu pé na direção oposta. E essa força aqui, então, é conhecida como a força de... Começa com A, termina com trito. A força de atrito, que ela, então, projeta o seu pé nessa direção para cá. Ok? Vejam só, já havíamos falado que nessa situação também nós temos a gravidade que empurra para baixo e algo que empurra para cima. Da mesma forma aqui nós teremos também isso. Claro que nós podemos considerar que aqui nós temos o centro de massa dessa pessoa basicamente projetado para baixo, mas aqui o pé dela também está sendo projetado para baixo. Todo o corpo dela está sendo projetado para baixo. E quando ele é projetado para baixo, ele tem uma reação que empurra então esse pé para... Ops, meio torto. Vamos lá, vou tentar melhorar aqui, aqui. Para cima. Você sabe que isso aqui causou dois vetores de força aplicados numa estrutura. Então eu preciso saber para onde essa estrutura está indo. Então, se eu tenho dois vetores empurrando essa estrutura, eu preciso saber qual que é a resultante disso. E a resultante, nesse caso aqui, não vai dar tempo de eu te explicar em detalhes sobre isso, mas no Biomecânica na Prática, em outros cursos nós explicamos sobre isso. Um pouquinho mais para cá. Nós temos aqui então mais ou menos essa resultante que aqui está. Ok? Ficou meio torta, né? Ficou meio curva. Deixa eu melhorar ela aqui. Inclusive eu vou fazer para vocês aqui como é que você sabe que é mais ou menos ali, professor? Pela lei do paralelogramo. É como se eu estivesse projetando aqui, ó. Pronto. Que eu te explico de uma maneira prática, fácil, aplicada na biomecânica. Daqui até aqui, então, nós temos... Ótimo. Um outro vetor. E dá uma olhada nisso aqui. Agora que eu tenho a minha resultante, é isso que importa, é isso que mais é importante no movimento. Cara, tô vendo 800 pessoas me acompanhando. Muito obrigado você que está aí. E aqui da mesma maneira, eu vou colocar o eixo no joelho. Eu vou colocar em azul, que eu estava fazendo, o meu braço que gera torque. Isso aqui, ó, é o que está me gerando torque no meu joelho. Cientificamente, quando isso aqui é avaliado, sabe qual que é a grande sacada? Cientificamente, quando isso aqui é avaliado, nós percebemos que esse torque e consequentemente a compressão patelofemoral nessa posição é maior do que nessa posição. Inclusive, tem um artigo que compara exatamente essa posição de um agachamento unilateral, que mostra que um agachamento unilateral feito dessa maneira, com o pé no solo, sem apoiar em nada, gera a mesma... então eu vou colocar aqui, ó, gera uma semelhante compressão patelofemoral do que essa com os dois pés apoiados no solo. Então veja só, mais uma vez, se algum professor chegar para você, eu já escutei isso entre fisioterapeutas também, chegar para você ou chegar para um cliente e falar assim, olha, faça esse exercício, mesmo apoiado na bola, professor, mesmo apoiado na bola, porque a bola continua também te projetando, que a bola te empurra da parede nessa direção. E isso aqui gera essa força do pé à frente que gera o atrito para trás, dá na mesma.
a não ser que você encaixe o teu quadril lá para trás da bola, mas praticamente a bola não te empurre, que é praticamente você realizar um agachamento sem a bola, sem estar na parede, ok? Mas vamos imaginar que você está apoiado lá na bola, sim. Em toda a situação, sim, porque você tem uma projeção aqui, a parede te empurra, você tem o corpo empurrando para lá, você tem a reação da parede que te empurra para frente, o seu pé quer ir para frente, mas o atrito empurra ele para trás. Todo esse cenário aqui que você está entendendo, que se você quiser você tem acesso no meu grupo do Telegram, você consegue dominar tudo isso aqui. E você sabe então que essa do joelho não pode ultrapassar a ponta do pé, ela não é bem assim que funciona. Por quê? Porque você precisa ir um pouco além. A biomecânica na prática. Veja, eu não fiz um cálculo, eu fiz só um desenho simples aqui, que você precisa apenas dominar esse passo a passo para fazer esses desenhos em todos os movimentos, que inclusive na próxima quinta e no próximo domingo eu vou fazer mais 2 lives, uma série de lives. As 2 lives então que nós vamos fazer agora é sobre tudo que não te falaram sobre agachamento e o que não te falaram também sobre supino. Então vamos falar sobre a biomecânica na prática no supino. Pode anotar aí no teu celular. Quinta-feira agora, às 8h37 de volta, a gente vai estar falando sobre esse tipo de análise que te dá poder para tomar as melhores decisões. Chega de agachamento, vamos para a elevação pélvica, 820 pessoas, já estamos nos últimos minutos. Quer fazer um print aí agora, galera? Vamos fazer um print aqui agora, faz um print desse. Faz um print, para mostrar que a gente está estudando. Muito bom. Fechou? Quer fazer mais um print? Quer fazer um print do agachamento? Agachamento. Tá aí. Fez um print para mostrar que a gente está estudando, para a gente evoluir na nossa profissão, estarmos juntos de bons profissionais, é isso que eu espero. E agora vamos para um muito polêmico tema, que é o da elevação pélvica. Se você quer saber também sobre esse exercício, fica comigo nos próximos minutos, que é isso que eu vou te entregar. Erros pontuais em que muitas pessoas, muitos profissionais, muitos doutores acabam falando sobre um erro pontual, simples, que você, com um entendimento básico sobre biomecânica, você vai fazer, professor, mas e isso? E essa outra parte? E aí a gente precisa ter uma explicação sobre aquilo, ou então parar de falar alguns tipos de abobrinhas, ok? Fica comigo aí agora que você vai dominar essa outra parte sobre elevação pélvica. Muito bom. Inclusive eu tenho um vídeo específico sobre elevação pélvica no Biomecânica na Prática. Já falei isso para alguns de vocês. Hoje eu vou repetir mais uma vez. É o curso que nós lançamos essa semana. Nós temos 100 vagas, já foram preenchidas 41, ok? Até agora há pouco, assim, até a tarde que eu tinha visto, 41 vagas nesses 2 primeiros dias. Nós vendemos até o final de semana, porque a partir dali a gente vai só fazendo acompanhamento de todos vocês. É o Biomecânica na Prática, mais de 50 vídeos. É o meu curso online mais completo. Convido todos vocês para estarem entendendo um pouco sobre ele. Para você saber mais, só você clicar no aviãozinho que está aí. Clica no aviãozinho, me escolhe, coloca André, pode fazer agora, que não tem problema nenhum, e manda prática, que você vai receber as informações sobre biomecânica na prática. Beleza? Nós temos aqui a elevação pélvica. Vamos lá. Erro básico de quem fala sobre elevação pélvica. Já escutei isso de muitos e muitos e muitos profissionais, inclusive porque foi dito por pessoas de redes sociais com grande número de seguidores, e aí você vai ter a ferramenta agora, a base biomecânica, para você falar, mas e isso? E aí a gente precisa de explicações mais práticas. Vamos lá, nesses últimos minutos aqui da minha live, eu já estou passando de 1 hora, mas vai valer a pena você ficar comigo agora nos próximos minutos, que está aqui. Nós temos aqui então a avaliação no plano sagital, que é o plano exatamente do movimento que nós temos aqui. Então nós estamos já observando da maneira correta. E um dos erros que mais acontecem é dos profissionais falando que o problema da elevação pélvica é que a barra ou a sobrecarga está passando sobre o eixo do quadril. E realmente está passando sobre o eixo do quadril. Vou deixar em amarelo aqui. Aqui está o eixo do quadril. E agora em vermelho, como todos vocês já sabem, está aqui em vermelho a linha da força. A sobrecarga da barra, que pode estar só barra ou pode ter barra mais anilhas. Independente, vai estar sendo projetada assim no quadril como aqui está.
E aí agora há pouco, nessas outras situações, olha que interessante, vou voltar nessa aqui mesmo. Se eu tivesse essa resultante passando exatamente acima, obrigado, do meu joelho, eu teria baixíssima sobrecarga sobre a articulação do meu joelho. Aqui, da mesma maneira. Inclusive, se esse rapaz estivesse em pé, com os joelhos estendidos, o joelho estaria mais ou menos nessa posição aqui, da linha vermelha, o que reduziria o torque sobre essa articulação e faria com que ele praticamente não faça força de ficar em pé. Por isso que você consegue ficar horas em pé, mas você não consegue ficar horas nessa posição que aqui está, porque aqui gera torque para o seu joelho. Entendido? Então, quando eu tenho essa linha da força passando em cima do meu eixo, é quando eu perco o torque naquela articulação. Por isso que muitos acham que quando esta linha da força está passando pelo eixo, eu perco o torque na articulação. Então não é válido fazer isso, professor. Só que não. Agora eu vou te explicar o que está acontecendo. Veja, se você estivesse pulando de um avião assim, olha que linda essa foto, e eu colocasse aqui uma grande barra com anilhas no seu colo, como eu estou fazendo aqui agora, olha, e projetasse aqui, mas não é somente uma barra, é uma barra com 1 tonelada. Eu vou colocar uma barra e com 1 tonelada de anilhas. Você vai pular do avião, segurando ela, você vai colocar na tua cintura e você vai fazer um movimento de elevação pélvica. É lógico que você vai conseguir fazer. Por quê? Porque você não está resistindo contra toda aquela sobrecarga. Porque o seu pé não está apoiado em nada. Tem apenas um pouco da resistência do ar, como nós falamos, um pouco da resistência do ar que te projeta para cima, que faz essa reação para cima da gravidade te empurrando, mas você não tem uma sobrecarga, ou melhor, uma reação a essa 1 tonelada. Não é 80 quilos, é 1 tonelada que eu estou colocando aqui para você. Então se você tem 1 tonelada aqui, ele podia estar até numa melhor posição, assim, deitado assim, ó, como está aqui. Essa foto aqui, a mesma situação aqui acontece, olha só. 1 tonelada aqui na cintura dela, projetando ela para baixo. Ops. Aqui, projetando ela para baixo, dá na mesma. Dá na mesma. Ok? O que acontece? Quando você cai de um avião, você não morre durante a queda. Se você vai bater no solo, você morre pelo impacto. É a mesma coisa aqui. Nesse caso aqui, ele não está caindo de um avião, mas ele tem o quê? Um impacto, ele tem uma projeção, ele tem o solo empurrando ele em dois pontos. Aqui e aqui. Ok. Então eu tenho uma barra te empurrando aqui, está passando pelo eixo, tá? Mas você precisa perguntar algo além. E esse algo além vem disso aqui que eu estou te mostrando. Esta reação do solo nesta posição. Essa reação faz com que a quantidade de sobrecarga que tenha nessa barra importa sim. Não caia nesse conto. Não, porque a barra está passando e a sobrecarga está passando sobre o eixo do quadril. E olha só, a gente não vai falar hoje, não dá tempo da gente falar outras abobrinhas que a gente escuta do tipo, porque a carga é horizontal à sua coluna. Não vou nem falar sobre isso, vou falar numa próxima oportunidade. Beleza? Vamos pensar só na questão aqui biomecânica, nessa parte mais física, quando eu chamo de biomecânica de vetores, onde a gente começa a enxergar alguns vetores. Não vamos falar sobre a estrutura da coluna. Falar só sobre isso aqui, que já é muito pano para manga aqui. Tá passando? Tá. Só que observe então que se eu ponho essa barra, mas eu acrescento mais 200 quilos nessa barra, esse vetor de força ele vai passar a ser mais comprido. Ele vai ser maior, né? Porque o vetor de força, a gente já aprendeu isso em outras aulas, também não vou repetir isso aqui. Ele representa essa magnitude. Então se eu coloco 200 quilos, ele vai ser maior. E a reação do solo vai ser maior ou vai ser menor? A reação do solo, consequentemente, também vai ser maior. E se a reação do solo te empurra o seu pé para cima, você precisa então empurrar esse pé para baixo. E quando você empurra esse pé para baixo, que músculo trabalha quando você empurra esse pé para baixo? Vamos lá, em verde. Olha lá.
glúteo e dá uma olhada aqui também. Vou pintar de outra cor. Laranjinha. Posterior de coxa. São músculos, né, no caso aqui o posterior biarticular, que projeta que empurra o seu pé contra essa resistência aqui do solo, essa reação do solo. Então nós temos a ação da barra e a reação do solo. Entendido? Simples. Veja, então não é assim. Ah não, professor, eu posso acrescentar a quantidade, não importa, porque está sobre, né, o meu quadril, eu posso colocar aqui quantidade de carga que for, que a barra está sobre o eixo do quadril. Mentira! Coisa de quem não sabe analisar um pouco além da biomecânica mais básica, que seria analisar um vetor e analisar um eixo, mas não é só isso que você tem que analisar, você tem que ir além. Você precisa analisar um pouquinho a mais. Por isso que eu gosto desse tipo de biomecânica, onde eu tenho uma análise simplificada, mas uma análise eficiente, que vai falar assim, bom, peraí, mas e a reação do solo? Pronto, peça para esse professor explicar. Mas e a reação do solo? Como é que funciona? Vejam, falamos sobre 3 mitos praticamente dos exercícios físicos. De 3 exercícios que geram dúvidas e geram erros biomecânicos. Se você não acompanhou toda essa aula vai ficar gravada por tempo limitado, de hoje até amanhã no máximo, ok? Esses slides aqui, eles vão para o meu grupo do Telegram, que você pode ir no link da minha bio e pegar esses slides, inclusive o artigo que eu comentei. E a ideia aqui então é que você domine toda essa parte. Como? Observe isso. Você já sabe que a compressão patelofemoral aqui não é como você observou ou escutou falar. Resumão aqui de hoje para que você aplique, coloque papel e caneta na mão para você entender um pouco esse processo. Isso aqui não é como você ouviu falar. Não, porque a compressão aqui é grande. Me mostra onde? Me mostra como? Por que é grande? Quanto que ela gera? E aí eu vou saber. Ok? Aqui a gente fez toda a explicação, inclusive te dei um artigo científico aqui mostrando essa sobrecarga de compressão patelofemoral. Aqui, mais uma situação do agachamento. Será que o joelho, sem passar da ponta do pé, distante da ponta do pé, ele me gera uma sobrecarga pequena para a minha articulação do joelho, pensando na compressão da patela no fêmur, compressão patelofemoral? Já vimos que não. Não é uma realidade. Então você não pode simplesmente falar para os seus clientes que o joelho não pode passar da ponta do pé. Muitas vezes ele vai falar, então eu vou fazer aqui, e essa situação então é boa. E aí você tem que saber o porquê não é boa. Não adianta você falar só, não passe o joelho da ponta do pé, se ele chegar lá, então esse é bom, esse é bom. Você não sabe o que você está falando. Então, domine a biomecânica. Entenda um pouco além. Revise essa aula. Pergunte. Pergunte para mim, pergunte para outros professores, converse, comente. E aqui a última situação de hoje, elevação pélvica. Falar que a barra está sobre o eixo, ela é uma verdade limitadíssima para profissionais que não entendem de biomecânica. Porque se você entender os outros vetores que reagem contra essa barra, que é diferente... Estou eu passando o dedo aqui. Estou passando o dedo aqui. Aí, beleza. Agora volta. Aí, agora vem. Aí, beleza. Se eu posso colocar uma barra aqui nessa situação, eu posso colocar uma barra aqui nessa situação, pode ser uma barra de 1 tonelada, a pessoa não vai fazer exercício, ela não vai... né, imagino que uma barra de 1 tonelada aqui, você nem se mexe. Agora, nessa situação aqui, e agora? Essa situação aqui, beleza, você pega a barra, você vira de ponta cabeça, por quê? Porque não tem a reação do solo, você precisa dominar um pouquinho além. E está aqui a reação do solo. Compreendeu essa aula de hoje? Valeu, pessoal, um abraço e até quinta-feira, já deixa anotado aí, quinta-feira, 8h37 da noite. Um abraço e até mais.